Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento o povo de Deus com a santa paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glorificado é aquele que é digno de honra e de glória e que vive para sempre, aleluia. Irmãos, vamos aproveitar que vocês já estão de pé, já vamos entrar na palavra do Senhor. Glória a Deus. O pastor falou aí que está lançando aí a campanha na próxima semana, construindo os muros, baseado no livro de Neemias. E a mensagem que o Senhor me deu justamente no livro de Neemias, amém? Glória a Deus. Que o Senhor possa falar conosco, comigo e com vocês, amém? Eu quero ler primeiramente no primeiro capítulo do livro de Neemias. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Podem procurar, aleluias. Glória a Deus. Vamos encontrar, digo amém. Glória a Jesus, aleluia. Vamos ler primeiro capítulo de Neemias, o versículo 4, que diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, eu assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Glória a Deus. Depois vamos lá no versículo 17 do capítulo 2, que diz assim: Então lhes disse: Bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais com opróbrio. Glorificar o nome santo do Senhor. Vamos assentar e glorificar o nome santo do Deus de Israel. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, não é proibido glorificar o nome santo do Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor, ela nos orienta, ela nos traz uma história que não é só contada pela Bíblia, também conta a história em si, a história secular, que conta que Jerusalém ela foi invadida e também foi destruída pelos caldeus, que entraram, destruíram a cidade, queimaram as suas portas a fogo, derrubaram muros, fenderam muros e levaram os judeus cativos para a Babilônia. E ali se cumprindo a palavra do Senhor, que já havia avisado aquele povo que andava erradamente, erroneamente, longe dos caminhos do Senhor. Porque infelizmente a humanidade, independente dos anos que se passam, seja nos tempos antigos, seja nos tempos atuais, a tendência do ser humano é andar pecando, praticando erros e não se voltando para a palavra do Senhor. Aquele povo de Jerusalém, judeus, eram povos escolhidos pelo Senhor, povo que tinha saído lá atrás do Egito, pelas mãos fortes do nosso Deus, debaixo de milagre atrás de milagre, atravessado um deserto com grandes livramentos, enfrentado inimigos que eles não seriam capazes, humanamente falando, de vencer, e eles saíram vencedores. O Senhor nos introduziu na terra de Canaã e deu aquela terra por possessão àquele povo, e eles enfrentaram grandes batalhas e saíram vencedores no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Deus de Israel. Aleluia, glória a Deus. Mas a tendência do povo é sempre se voltar para o pecado, é sempre voltar atrás, é sempre voltar a olhar para o que ficou e achar que aquilo estava melhor do que o que tem hoje na presença do Senhor. Porque não sabe enfrentar uma luta, um probleminha qualquer que aparece e já começa a murmurar, começa a reclamar. E aquele povo ele foi então se afastando do Senhor e se misturando com aquele povo pagão que vivia ali ao seu arredor, introduzindo cultura pagã, introduzindo deuses falsos, idolatrias no meio do povo. E Deus ele enviou vários profetas no decorrer de muitos anos para avisar para aquele povo que eles se convertessem dos seus maus caminhos, que eles se arrependessem das suas más ações. Mas aquele povo preferiu continuar praticando as práticas dos povos lá do mundo. E Deus então, ele permite que o rei da Babilônia, aquele
arrasa aquela cidade, ele destrói tudo e leva o povo cativo para a Babilônia. E ali se cumpre a profecia do Senhor, 70 anos aquele povo ali em servidão, vivendo não em liberdade, não em adoração, mas vivendo um povo ali oprimido, porque não podia, eles não tinham ali a liberdade de buscar o seu próprio Deus, eles tinham que viver ali misturado, e eram poucos que, assim, eram poucos deles que permaneceram com a fé. O que acho interessante nessa história de Neemias é que Neemias ele não foi um dos que saiu cativo de Jerusalém. Ele nasceu durante o cativeiro, ele já estava lá na Babilônia quando ele nasceu. Porém, ele cresceu orientado pela palavra. A Bíblia não fala se foi com os pais que ele aprendeu, onde ele aprendeu, mas sabe que ele era um homem que tinha grande temor de Deus. Aleluia. E ele era conhecedor, ele era temente àquele Deus todo-poderoso. Ele tinha uma reverência tão grande a Deus, que eu acho bonito quando a Bíblia fala aqui da oração de Neemias, ele fala Senhor Deus dos céus. Porque quando ele falava Senhor Deus dos céus, ele estava diferenciando o Deus que ele servia de todos aqueles pagãos que tinha ali, de todas aquelas imagens de escultura que tinha ali na Babilônia. Ele sabia que o Deus dele era aquele que estava lá no céu, era aquele Deus invisível que ninguém via, mas que agia em favor do seu povo. Aleluia. E findando então esse tempo dos 70 anos, a Babilônia ela perde então o seu poder. Os caldeus ela perde o poder para os medos persas, que chegam e tomam ali o poder da Babilônia e começa um novo reinado. E entrou ali então aquele poderio dos reis, dos medos persas, e a capital não passou mais a ser Babilônia, passou a ser a fortaleza de Suzã, que já ficava um pouco afastado. E era ali que Neemias se encontrava, servindo o rei. A Bíblia fala que ele era copeiro do rei. Ele servia diretamente ao rei ali na fortaleza de Suzã. E então aquele povo começou a voltar para Jerusalém, porque foram liderados pelos reis medos persas. Eles começaram a liberar ali por turmas, e saiu então a primeira turma, que foi liderada por um homem chamado Zorobabel. Ele vai e leva uma turma para Jerusalém, e o objetivo de Zorobabel era reconstruir o templo que havia sido destruído. Depois, passados alguns anos, levanta-se o sacerdote Esdras com mais uma turma e volta para Jerusalém. Qual que era o objetivo do sacerdote? Ensinar e instruir o povo na lei de Deus. Voltar tudo, recomeçar tudo de novo. E depois que Esdras volta, quase 10 anos depois, acontece de chegar de Jerusalém alguns da família de Neemias. E quando ele pergunta como está a cidade, me dá notícias do que está acontecendo ali, então os irmãos dele contam para ele a situação. Olha, a cidade está arrasada, os muros derrubados, vendidos, as portas estão todas queimadas, o povo que está vivendo ali está vivendo em vergonha, e eles estão ali vulneráveis ao inimigo, porque está tudo destruído, está tudo aberto, está tudo à mercê. Então Neemias, quando ele ouve aquela palavra, ele começa a se entristecer. Mas quando ele entristece, ele não se aquieta. Ele toma uma atitude muito correta. Na vida de cada um de nós deve ter essa atitude. Começou a enfrentar problemas, começou a enfrentar dificuldades, volta o joelho no chão e começa a orar. E foi o que Neemias fez. Ele se entregou à oração, ao jejum, ao lamento, mas foi no seu particular com Deus. Foi ele e Deus ali, colocando aquela situação, intercedendo por aquele povo. Aleluia! Aleluia! Glória! Irmãos, quando nós nos colocamos em oração diante do nosso Deus, seja qual for o problema, a palavra de Deus diz que nós não precisamos correr atrás de bênção, a bênção ela nos alcança. E foi o que aconteceu com Neemias naquela situação. Ele estava ali servindo diante do rei, e o rei percebe que estava acontecendo alguma coisa, tinha alguma coisa errada. Ele era sempre um rapaz, um jovem
alegre, né? Um jovem se apresentava diante do rei de cabeça erguida, e o rei percebe então uma tristeza no semblante de Neemias e pergunta o que está acontecendo. E ele então, irmãos, aproveitando ali aquela oportunidade que Deus abriu para ele, não precisou de forçar a porta, não precisou de forçar a situação. O próprio rei pergunta para ele o que está acontecendo, e ele então tem a oportunidade de falar com a pessoa certa, na hora certa, no momento estratégico. E ali o Senhor conduz as palavras de Neemias, e ele conta então ao rei Artaxerxes o que está acontecendo na sua cidade. E o zelo daquele homem por uma cidade que ele nem tinha conhecido, porque ele não tinha nascido em Jerusalém. Ele sabia da história do povo de Deus, e ele zelava por aquela história. Ele sabia que Deus ia restituir a cidade ao seu povo. Ele sabia que aquele povo, por mais espalhado que estivesse, o Senhor ia juntar com sua mão e ia levar de novo para a cidade santa. Aleluia. E nós estamos aqui hoje, irmãos, espalhados. Estamos aqui sofrendo. Estamos aqui amargurados porque enfrentamos sim dificuldades. Mas nós temos a oportunidade hoje de nos colocar, de posicionar, nos colocar de pé, como Neemias assim fez, colocou em oração, colocou em lamento, colocou em jejum perante o Deus dos céus, esse Deus verdadeiro, único. É só Ele que é capaz de abrir porta onde não tem porta, e é providenciar as provisões para que tudo acontecesse da maneira necessária. Aleluia. Então aquele rei, ele dá a Neemias permissão para que ele volte a Jerusalém, e dá também para ele cartas para os governadores além do rio, para que eles pudessem ajudar Neemias, fornecer para ele o que fosse necessário para que ele começasse aquele trabalho. Então ele volta, leva uma turma consigo, chega naquela cidade, ele vê a situação e ele se cala, porque o objetivo dele até então, até chegar em Jerusalém, era em silêncio, era um propósito, ele e o Senhor, era ele e Deus que sabia. Ele chega ali em Jerusalém, todos ali cansados, estão dormindo, ele se levanta no meio da noite, e ele chama alguns homens com ele, e eles vão então percorrer os muros da cidade para ver a situação que aquilo se encontrava. Porque ele saiu na calada da noite, porque era o particular que ele tinha. Porque no momento da sua aflição, amados, não adianta você ficar reclamando para outras pessoas. Vai, levanta de madrugada, no calado da noite, fala com ele, fala com Deus. É Ele que pode te ouvir, é Ele que pode te responder, é Ele que pode providenciar para você o que você necessita. E ele então percorre ali a cidade, e ele percebe o quanto aquela cidade estava vulnerável, não tinha porta, estava à mercê do inimigo, porque enquanto aquela cidade estava de pé, as portas eram fechadas e a entrada e saída era controlada, tinha pessoas ali vigiando aquelas portas, um guarda em cada porta, uma entrada, tinha suas sentinelas. Mas quando as portas se abrem, se escancaram, o inimigo ele entra e sai a hora que quer, e ele faz o que quer, e muitas vezes o inimigo ele entra e se instala ali, e para sair só a misericórdia de Deus. Então é importante, amados, que nós nos colocamos de pé e começamos a reconstruir os nossos muros. Ali Jeremias estava reconstruindo muros de pedra, muros em estado físico. E na nossa vida, irmãos, hoje, trazendo para nós um exemplo de luta, de fé de Neemias, nós precisamos reconstruir os nossos muros espirituais. Muitas vezes, quantas famílias estão destruídas, quantos lares estão perturbados. É filho que não fala com o pai, é mãe que está de cara virada para o filho, é irmão que não fala com o irmão. Infelizmente, dentro da igreja acontece tanto de irmã ficar de cara virada para outra irmã. Se o pastor levanta uma irmã, um obreiro para um trabalho, muitas vezes o outro fica com inveja, fica com raiva, porque acha que era ele que devia estar ali. Amados, a igreja tem que trabalhar em unidade, é unido, é fazendo juntos, é reconstruindo juntos, porque a igreja não pode ficar, dar lugar para o inimigo, dar espaço para o inimigo agir. A igreja ela tem que se colocar de pé, para que quando o inimigo vier contra a casa do Senhor, contra
rebater, tem capacidade de reagir. Aleluia, glória a Deus. Então Neemias ele levanta aquela turma de homens e fala a eles, aí ele coloca, ele expõe, olha, o nosso objetivo aqui é sair dessa situação de vergonha que a nossa cidade se encontra. Nós não podemos deixar os nossos inimigos olhar para Jerusalém e ver a cidade destruída, e ver os muros abertos, com brechas, porque a qualquer momento o inimigo pode entrar. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado para nós não deixarmos brechas abertas na nossa vida espiritual. Os historiadores nos contam que a muralha de Jerusalém tinha mais ou menos 8,5 metros de espessura, de largura. Pensa, 8,5 metros, eu não tenho certeza, não, mas eu acho que dá para passar 2 carros um no outro, né? 8,5 metros de largura. Como, irmãos, foi muito descuido para deixar o inimigo chegar e fazer um estrago tamanho desse? Muito descuido. Porque o inimigo chega, irmão, destrói família, destrói até mesmo a igreja. Quantas igrejas chegam a fechar sua porta? Por quê? Porque abre brecha para o inimigo entrar, deixa as brechas abertas. Irmãos, e o que fecha essas brechas é oração. É união, é comunhão com Deus, é comunhão entre irmãos. É que fecha essas brechas e não deixa o inimigo apontar, o inimigo abusar. Quando Neemias levanta aquela turma ali, o importante é que ele coloca ali por turmas, porque aquele muro era muito extenso. Então ele levanta turmas para poder cada uma tomar conta de uma parte da restauração. Algumas turmas eram responsáveis por tantos metros, depois por tantos metros. E eu achei interessante que ele colocou pessoas para reconstruir, então levantar de novo os muros que estavam de frente às suas próprias casas. Então o que isso nos mostra, irmãos, o que me leva a entender que o Senhor ele quer que nós tenhamos responsabilidade pela nossa casa, pela nossa família. Não delega essa função a outros. Quantas pessoas que têm os seus problemas familiares, têm os seus problemas espirituais e querem delegar essa responsabilidade a outras pessoas? Quantas pessoas que querem viver da oração do outro? Olha, não ora para mim, faz campanha para mim. Às vezes pastor se mata orando, fazendo campanha, e ele está lá para se usar, não toma atitude nenhuma, não faz nada para mudar a situação. Irmãos, é hora de reconstruir, de se colocar de pé, de fazer a diferença, de fazer aquilo que muitas vezes você deixou de fazer, mas que você não é capacitado para fazer, porque quem te capacita é o Senhor. Basta se colocar na posição, se posiciona, faz a obra. Acontece que muitas vezes vai levantar, vai ter afronta, tem sim, porque o inimigo ele não quer ver você se reerguer, ele não quer ver você sair lá do mundão e vir para a casa do Senhor, ele não quer ver você deixar a festa, o forró e o boteco lá, a cachaça, e vir para a casa do Senhor. Não, ele vai reagir, mas acontece, olha o que aconteceu, Neemias, ele começa a fazer aquela obra ali, põe aquele povo tudo para trabalhar, e ele tem uma liderança ali de humildade, porque ele não fica só mandando e delegando funções. Ele se junta com o povo e põe a mão na massa, vai trabalhar também. Porque pastor, irmãos, obreiro, não é rei para ficar mandando, não. É para colocar a mão na massa e trabalhar junto com o povo. Porque a obra de Deus, ela carece de todas as ações necessárias. Porque nós estamos aqui um povo, irmão, vigiado, perseguido. Nós somos cercados de uma grande nuvem de testemunhas. Aleluia! E está todo mundo ali olhando o que nós estamos fazendo, o que o crente fulano faz, o Bertrand faz, e assim para apontar não vai faltar ninguém não. Ali Neemias começa a enfrentar oposições. Tem os conhecidos Sanbalate e Tobias, mas não é só eles, tem muitos que se levantaram contra, porque ficaram perturbados, ficaram incomodados em ver Jerusalém sendo reerguida, sendo refeita, porque pensavam que não tinha mais solução para aquela cidade, pensavam que a cidade santa estava destruída e não tinha mais situação para ela, não tinha mais condição de se erguer. Mas tem, amados, tem. Enquanto a vida há esperança, não cruze os seus braços, não pense que você que não tem mais remédio para a sua solução, não, solução para o seu problema, não, porque tem sim. Tem, mas o posicionamento tem que começar por cada um de
de nós. Se levantar, se colocar de pé e começar a trabalhar. E é duro, irmãos. A peleja ela é pesada. Aí Neemias faz o quê? Ele prepara aquele povo, ele instrui, vamos trabalhar, mas não pode parar não. O inimigo está afrontando, mas nós vamos continuar. A palavra fala que ele reergueu todos os muros de Jerusalém com apenas 52 dias. Agora você pensa, é muita coisa para se fazer em 52 dias, mas por quê? Porque ele não parou, ele não descansou, ele animava aquele povo e colocava aquele povo ali para poder fazer a obra mesmo. Aí quando veio a iminência do ataque do inimigo, porque o inimigo estava, eles chegavam até ele a notícia de que o povo inimigo, o povo que estava lá invejando da obra, já estava se preparando para atacar, mas eles estavam tampando as brechas, eles estavam ali levantando muros, eles estavam fechando portas, e ele falou para o povo: olha, vocês vão trabalhar, mas vão colocar uma arma em cada mão. Então com uma mão você trabalha e com a outra você segura a arma, porque se prepara para o ataque do inimigo. Irmãos, e tem que ser assim, é trabalhando, é fazendo a obra, mas a arma da oração do jejum não pode parar não cruza o braço, tem que buscar, tem que orar, tem que clamar, tem que se colocar de pé, porque o Senhor, Ele chama, Ele capacita, mas nós temos que trabalhar, nós temos que caminhar, nós temos que fazer aquilo que o Senhor reverte a nós. Muitas vezes nós pensamos que fazer a obra de Deus é uma coisa só. Eu queria ser uma família Barros, eu queria dar conta de pregar daquele jeito, eu também queria. Irmãos, é meu sonho, sou uma pregadora igual Camila Barros, igual a Helena Raquel, Helena Tanuda, bênção de Deus. Mas nós temos que aprender a lutar com a arma que nós temos. Você sabe por quê, irmãos? Que quando Davi enfrentou Golias, ele não conseguiu caminhar com a armadura que colocaram sobre ele, a armadura de Saul, porque aquela armadura não era dele. Não adianta você querer usar uma arma que não é sua. Não adianta você querer fazer algo que não está nas suas mãos. Não usa a ferramenta que não está nas suas mãos. Não foi uma lança que matou Golias. Não foi uma espada que matou Golias. Tinha um exército inteiro de homens treinados. Mas o que veio a matar aquele gigante, aquele Golias, foi a pedra que estava na funda, que Davi usava. Por quê? Porque era a arma que Deus tinha dado para ele. Era a arma com que Deus deu ele, porque ele era capacitado ali. Então, o uso que você tem, não fica olhando para o que o irmão tem, não fica desejando o que o seu irmão tem. Faz aquilo que está na sua mão. Usa a arma que Deus te deu. Quando o capitão do exército de Israel, o capitão do exército de Canaã, Sísera, ele foge de diante do exército de Israel, que estava sendo liderado por Débora e Baraque. Ele perde ali a batalha, todos os exércitos foram derrotados, mas o capitão Sísera consegue fugir. E ele então corre e se esconde numa tenda de um povo nômade que morava ali pela região, e era um povo que tinha aliança com os cananeus. Então ele pensou: eu vou estar seguro, eu vou estar escondido, o inimigo, o exército lá do povo de Israel não vai me encontrar aqui. Mas aquela mulher de Ega, que a Bíblia fala, chamada Jael, ela recebe aquele capitão na sua tenda, põe aquele homem ali, recebe para que ele venha deitar e dormir no sono tranquilo. Mas ela já estava com o coração sendo conhecedora do povo de Deus. Ela estava ali acampada, próximo a Jerusalém, e ela então teve um conhecimento do Deus de Israel. Ela já passou a ter um conhecimento daquele Deus de Israel. Ela conhecia aquela história. E quando ela soube que o exército de Israel havia derrotado o exército de Canaã, e que só tinha ficado aquele capitão ali, ela pega e espera aquele homem dormir, pega ali uma estaca que estava na sua tenda e um martelo. E ela crava aquela estaca na cabeça daquele homem. E então assim ela põe fim a uma perseguição que o povo de Israel vinha sofrendo há muito tempo. O que isso quer dizer, irmãos? Aquela mulher, ela se posicionou em favor do povo de Deus. Ela se posicionou do lado certo, porque ela conhecia o povo de Deus, ela sabia da história do povo de Deus e
sabia que aquele homem estava provocando um desconforto ao povo de Deus. E ela foi usada ali por esse Deus. E ela usou o que estava à sua mão. É muito interessante, porque ela não usou uma espada, ela não usou uma arma mais eficaz. Ela usou o que estava ali na mão dela, que era uma arma que ela usava no seu dia a dia, que era as estacas para fixar as tendas, né, onde eles viviam. Então ela põe fim ali a um círculo daquele povo que vivia perseguido, com uma estátua e um martelo. Então é esse o segredo, é usar o que Deus colocou na sua mão. Você sabe orar? Intercede. Você sabe louvar? Cante louvores ungidos, cante aquele louvor que liberta. Você sabe pregar? Pregue. Você sabe conversar com o seu vizinho, falar do amor do Senhor Jesus? Fale. É isso que o Senhor quer de nós, requer de nós. É levantar, é colocar de pé, é reedificar aquilo que está caído, é completar a obra que está inacabada dentro de você, ajudar na sua igreja, o pastor, a pastora, os obreiros. Não espera ele delegar função, se coloca à disposição, vai trabalhar, ajuda a reconstruir o que está destruído, porque a igreja do Senhor hoje, infelizmente, irmãos, vive um momento assim de descrédito, porque as coisas estão muito banalizadas, e nós não podemos deixar o inimigo zombar da igreja do Senhor, nós não podemos deixar o inimigo zombar de nós enquanto crentes, enquanto cristãos. Então vamos tapar essas brechas, vamos fechar esses buracos que estão abertos, vamos colocar a nossa oração, o nosso jejum fixado no alicerce que é Cristo, que é a pedra angular na qual toda a fé se firma. Amém? Glória a Deus. Eu quero pedir aos irmãos que se coloquem de pé. Vamos fazer uma oração. Glória a Deus, aleluias. Geralmente eu sou breve assim nas minhas palavras, irmãos. Glória a Deus. E o que eu não pude falar, que Deus possa falar melhor em cada coração. Aleluia, glória a Deus. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Aleluia, glória a Deus. E coloque os seus pensamentos diante do Senhor. Comece a falar com Ele agora. Eu não conheço a sua vida, eu não sei em que sentido a sua vida precisa ser mudada. Eu não conheço as brechas que estão abertas na sua história. Eu não conheço as portas que foram queimadas. Eu não sei qual é o inimigo que te afronta. Eu não sei qual é o inimigo que tenta te envergonhar. Mas Deus conhece todas as coisas. E é esse Deus que te visita agora. Pai querido e amado, entra com a tua cura, Pai. Entra, Senhor, com aquela cura, com aquela libertação, com aquela restauração, Pai amado, que esse coração precisa. Pai, esta mulher, este homem, tem enfrentado, Senhor, agruras em suas vidas. Eles têm enfrentado, Pai querido, situações difíceis. Meu Deus amado, muitas vezes não tem força para se levantar. Meu Deus amado, mas que o Senhor possa, no nome do Deus de Israel, colocar, meu Pai querido, disposição, posicionamento, fazer a obra de restauração nesses corações e nessas vidas. E assim eu te clamo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém, Jesus. Pode aceitar e glorificar o nome santo do Senhor.